Fala galerinha, tudo jóia com vocês? Hoje vamos trazer um vídeo um pouquinho diferente, tá? Normalmente vemos alguns comentaristas fazendo a análise do jogo, da partida, das funções táticas. Então, a gente já vê bastante disso hoje aí pela internet. Então, hoje vou trazer para vocês uma análise um pouco diferente, com alguns dados que, na maioria das vezes, não são mostrados e a gente não consegue acompanhar e ver o que cada time faz, né? Então hoje trazemos aqui o comentarista Thiago Leifert fazendo uma análise e comentando um pouco sobre a vitória do Palmeiras. Então vamos seguir o vídeo. Hoje a gente vai fazer uma análise aqui do jogo, conversar um pouco sobre o que a gente presenciou ontem e só sobre isso. Acho que não tem muita coisa para falar hoje não, a não ser curtir esse momento e tentar analisar e entender como o Palmeiras conseguiu essa virada. Na semana passada a gente conversou que o Palmeiras tinha feito tudo errado, tinha dado tudo de errado e que precisava de uma noite perfeita, aí teve. Ontem fez absolutamente tudo certo, todos os jogadores jogaram muito. Dava para ter jogado com um a menos, tá? Ontem continuaria sendo daquele jeito lá. E o Abel acertou tudo, da escalação, as substituições que ele fez, um absurdo. Então, galerinha, é importante frisar, como o Thiago fala, que na escalação, o Abel ele foi muito bem na escalação e não precisa ser só bom na escalação. É preciso também que o time esteja fechado com você e também que o time entenda o que é que você quer propor de jogo. Então, não é só a questão de você escalar bem, do técnico em si ele escalar o time bem. Os jogadores eles precisam estar fechados com o seu técnico e mais que isso, entenderem o que o técnico ele tem para passar, as instruções que o técnico passou, para que o jogo venha fluir. Vamos começar então. O Abel assume que ele errou lá em Quito. A gente conversou disso na semana passada, todo mundo aqui concordou que duas coisas aconteceram, teve o erro do Abel e a performance dos jogadores. E para mim pesou mais a má performance de vários jogadores ali do que o erro do Abel. Eu acho que se os jogadores tivessem numa noite iluminada, como a gente conversou na semana passada, o erro do Abel teria sido menor do que foi. Mas ele errou. E ele assume que ele errou. Muita gente fala, o Abel não assume que errou, ele assume que ele errou. Ele fala na coletiva na semana passada e ele fala nessa de novo, que ele errou. Só que, cara, não dá tempo de ficar remoendo, né? Já tinha jogo contra o Cruzeiro. E o Abel só foi, então, pensar no jogo contra a LDU na terça-feira. Quase anteontem. Tudo que eu estou contando aqui para vocês foi o que ele contou mais ou menos na coletiva, tá? Ele falou ontem. Então ele acordou na terça-feira com a cabeça já a mil, tentando encontrar soluções. E ele disse que ele dorme com um caderninho do lado, que ele vai, às vezes ele acorda de madrugada, é um doente, né? E ele anota coisas lá, e ele anotou 3 planos de jogo. Então ele chegou no CT, chamou os auxiliares dele, eles foram para o escritório, fizeram uma reunião, ele ofereceu as 3 soluções de como vencer uma linha de 5 no Allianz e evitar contra-ataques, como é que ele faria, e eles conversaram e chegaram em um plano de jogo. Então, galerinha, é muito importante frisar que o técnico do Palmeiras, ele teve um jantar em comemoração aos 5 anos de sua permanência no time, estaria completando 5 anos, e ele não foi. Ele mandou um representante seu, no caso sua esposa, e ele preferiu ficar concentrado com a sua equipe, com os seus jogadores, visto que ele teria uma missão que seria reverter o placar. Então é bastante importante frisar isso, tá? Essa informação ela foi passada pelo comentarista Capelanes da Rede Bandeirantes. Então vamos seguir com o vídeo. Só que esse plano de jogo iria magoar pelo menos 5 jogadores. E é metade do time, né? Essa é a vida do treinador que a gente não vê. Das escolhas difíceis, porque não é FIFA.
Ele não pega um controle e ele dá pausa, ele desliga o videogame e os bonequinhos lá não tem sentimento. Ali você está lidando com 23, 25 seres humanos, né? Que magoam, que têm expectativas, que têm família. Hoje eu vou jogar. Hoje ele vai me botar de titular. Não, eu treinei muito bem. Pô, eu fui mal no jogo passado, então eu quero a chance de poder reverter no jogo seguinte. Pô, eu tô aqui há não sei quantos anos, eu sou o Veiga. Eu já dei tantos títulos a esse time que eu quero jogar de novo. Pô, o cara me tirou no intervalo e o Veiga tava puto com ele, ele falou. Ele disse que o Veiga ficou magoado. 3 dias já sem conversar com o professor Abel. E no jogo de lá eu fui um dos responsáveis que não consegui ajudar a minha equipa no jogo do LDU lá. Pensei um plano de jogo, ele não correu bem e sofremos muito. E eu só consegui corrigir ao intervalo e ele foi um dos que sofreu porque eu o substituí. Passou aqui 2, 3 dias chateado comigo. Mas os pais e os filhos às vezes também estão chateados, mas ele sabe que eu tenho um carinho e um amor muito grande por ele. É algo que transcende a parte do futebol, mas eu quando tenho que decidir ponho isso de lado, por isso eu vos digo que há muita forma de ser protagonista, não é só quando se joga. E se calhar esta raiva, esta positiva, eu tenho a certeza que ele quando fez o golo mandou-me para aquele lado de seguro, mas eu não me importo porque eu sei que ele faz as coisas por ele e pela nossa equipa, e como tu disseste, e como eu já disse aqui várias vezes, ele é muito importante para nós, não só naquilo que tem a ver com a dinâmica da equipa, mas porque é um jogador que tem golo, é um jogador quando está bem, está motivado, e às vezes tens que andar à procura de perceber qual é o botão para carregar, para ele render, e hoje ajudou-nos muito vindo no banco. Sou muito grato por ter um homem como ele connosco, e é bom para ele, apesar de, como eu te disse, tenho a certeza que ele está chateado comigo, me chamou de tudo, que queria ter jogado, mas como eu já vos disse, há muitas formas de nós termos de ajudar. Seja... Então ele estava falando do Veiga, e quando ele então fecha esse plano de jogo para o jogo de ontem à noite, nesse mais ou menos 3-4-3 que ele fez, meio time ia fazer bico para ele. O Aníbal Moreno ia ficar chateado porque estava treinando e não jogou. O Emiliano, que seria o volante substituto, também não jogou. O Kelvin, que também tinha sido substituído lá no intervalo do jogo, fez um jogo ruim também, não ia jogar. Felipe Anderson, meu Deus, foi comprado, veio da Europa, jogador experiente pra caramba. Errou lá também, não foi bem. Banco. Veiga, banco. Riai, fala, pô, se o Kelvin não vai jogar, tem Piquerez lá, talvez o Riai. Então assim, cara, 6 jogadores, 5 jogadores... Na hora que o Abel sentasse e falasse assim, nós vamos jogar assim contra a LDU, os caras já iam, puta, me ferrei, não vou jogar. E o Abel então aposta no Fuchs, no Alan e no Sousa. Que vida difícil do treinador, porque se desse errado ele ia perder 6 jogadores do grupo dele, certo? E o Veiga, um ídolo do time. Mas ele apostou, ele fez o que a cabeça dele mandou e o coração também, ele montou esse time aí. Com 1 minuto e meio de jogo ontem, a gente já dava para ver que ia dar bom. 1 minuto e meio já era para estar 1-0. Bruno Fuchs, cara. Chat, o Bruno Fuchs foi trocado pelo Caio Paulista. Chat, o Bruno Fuchs foi trocado pelo Caio Paulista. Vocês lembram? Vocês lembram disso aí? Ele era do CSKA. 2 termos de empréstimo para o Atlético Mineiro. Ele não joga mais, ele tem 26 anos só, ele não joga mais lá, porque o Cuca não usava ele começou a ficar nem ser relacionado, o Bruno Fuchs. Aí o Brax liga aqui para o Anderson Barros, eles conversam, falou, você não quer trocar o Beckenbauer pelo Caio Paulista, não? E os caras, não, beleza, vamos trocar sim. E o Fuchs vem para o Palmeiras e é a peça-chave do jogo de ontem. Foi trocado pelo Caio Paulista, chat. Tem que ser dito, os scouts do Palmeiras têm que ganhar uma cesta de café da manhã de vocês, um chocolate, assim, uma cesta Copenhague, tem que mandar para os caras. E por que ele ontem? Por que o Fuchs? Por que o Abel fez isso? Porque o Fuchs tem uma qualidade na saída de bola, ele se arrisca, ele é maluco, mas ele dá muito passe para frente, muito passe bom, ele quebra muita linha, ele sai carregando a bola e ele acha muito passe, e ele achou muitas jogadas ontem. Ele estava parecendo o Beckenbauer ontem, pelo amor de Deus, bom passe longo,
boa presença de área, e o Palmeiras ontem precisava jogar para frente. O Palmeiras ontem precisava que o jogo fosse para frente. Me irrita demais, acho que vocês devem ter passado por isso também, chat, de assistir jogo que o time precisa do resultado e toca a bola para lá e toca a bola para o lado e a bola volta para o goleiro, aí o goleiro vai para o lado. Arboleda, abertura à direita para o Rafinha, ele recua de novo para o Jandrei. Jandrei joga na esquerda. Eu já passei muito por isso lá atrás. Narrando a Polônia na Copa de 22. Os caras precisavam jogar para frente, cara. Olha isso aqui. Direção dos passes. Palmeiras e LDU. Então, galerinha, essas são algumas das informações que eu falei para vocês, que normalmente não vemos os comentaristas trazendo essas informações. E achei bastante importante trazer essa visão do Thiago Leifert, devido à importância que precisamos dar a essas informações, que não são nos passadas no jogo, né? Ou pós-jogo pelos comentaristas. Então, ele fez uma avaliação da troca de passe. Então, isso é algo que, para mim, é inusitado, inovador, né? É algo novo. Então, vamos seguir o vídeo. Fux, ele deu 4 passes para trás. Chat, isso aqui é muito raro. Muito raro. Geralmente é muito passe para trás, muita participação do goleiro nos jogos que a gente assiste normalmente. O Palmeiras ontem, Fux, 4, Gomes, só 3, Murilo, 1, Andreas, número 8 do time, 5 passes para trás só. Todos eles, exceto o Gomes, que foi 23 para o lado, mas 20 para frente, deram mais passes para frente do que para trás e para o lado. Isso é uma loucura, isso não existe. Isso aqui é o Palmeiras do Abel. O Carlos Miguel, o goleiro, ele recebeu 18 passes no total no jogo inteiro. Isso não existe mais no futebol contemporâneo. Isso é uma doideira. Isso aqui é muito bom. Isso aqui tem que ser estudado lá nos cursos da CBF, cara. 27 passos para frente do Fux, 20 do Gomes, 37 do Murilo, 26 do Andreas. Teve várias jogadas ontem que você pegar o jogo de novo, o Andreas pega a bola, ele tá apertado, ele tá marcado, em vez dele recuar para o Carlos Miguel, que é o mais fácil a fazer, ou jogar para trás, ele dá um jeito de jogar a bola para frente, velho. Isso é muito bonito. Isso foi o Palmeiras do Abel ontem. Olha o mapa de passes do Palmeiras. Essa linha significa que mais de 3 passes aconteceram entre um jogador e outro. Olha as linhas grossas, todas para frente, cara. Tem algumas para o lado, mas é tudo para frente. Olha as linhas para trás, quer dizer, em direção ao número 1, em direção ao goleiro. Tudo fininha, ó. Só fininho. Em direção ao zagueiro, mais fininho. É tudo para frente. O Palmeiras jogou bem demais. E se vocês querem o tamanho do amasso, eu vou botar aqui só comparando o mapa de passes dos dois times, tá? Olha o tamanho do amasso. Olha o mapa de passe do Palmeiras. Olha o mapa de passe da Liga de Quito. Teve jogador ali na Liga de Quito que não recebeu nem 3 passes. Aí não tem flechinha para ele. No mínimo 3 para aparecer uma flechinha magrinha lá. Olha isso. Olha o massacre. Olha a Liga de Quito, eles praticamente não jogaram. E ontem, o desafio, né, chat? Era a ansiedade, diz aí. Vocês estavam ansiosos, os torcedores do Palmeiras, certo? O Palmeiras internamente devia estar muito ansioso também. E a ansiedade, quando num jogo de futebol, ela gera algumas coisas, e a gente está acostumado a ver isso também em jogo decisivo. Então, galerinha, pegando um gancho aí nessa fala da questão da ansiedade, a gente vê que isso realmente, de fato, aconteceu no jogo, não só por parte de torcida, com certeza a torcida estava ansiosa para ver o time jogar, para ver a forma que o time ia jogar e o desenrolar do resultado, e que foi notório para quem estava assistindo. Vitor Roque, ele sai com a bola de frente para o goleiro, tem um zagueiro, e o Alan, ele sai na sua direita livre. Ele poderia ter tocado a bola ali, e ali já teria saído
basicamente o segundo gol do Palmeiras, onde esse segundo gol ele só veio acontecer já no final do primeiro tempo. Então, se o Vitor Roque tivesse tocado ali a bola, então provavelmente ali a gente já teria tido o segundo gol do Palmeiras. Então é isso aí, galerinha. Trazemos aqui para vocês uma parte do que foi comentado aqui pelo comentarista Thiago Life e um pouco da visão dele sobre os jogadores, sobre o técnico e sobre a estrutura que foi montada, como que estava o clima entre a equipe técnica e os jogadores. Então, desde já, agradecer se você assistiu até aqui. Pedir para você, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, ative os sininhos das notificações, compartilhe aí esse vídeo com seus colegas, isso vai ajudar muito o nosso canal, tá? Então, galerinha, ficamos por aqui, um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.